No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Senhor, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20 e 21. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20 e 21. Esses dois versículos trazem os seguintes assuntos. Não temais, vós tendes cometido todo este mal. Porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20 e 21. Portas do céu, e vai chover, vai chover, abre as comportas do céu. Esse texto de 1 Samuel, capítulo 12, versículos 20 e 21, fala sobre a idolatria e os seus males. Queridos, a idolatria é um pecado que o povo de Deus, através da história já no Antigo Testamento, cometia repetidamente. O primeiro caso registrado ocorreu na família de Jacó. Pouco antes de chegar a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagens de deuses estranhos. Gênesis 35, versículo de 1 a 4. O primeiro caso registrado na Bíblia, então, em que Israel, de modo global, envolveu-se com idolatria. E foi na adoração do bezerro de ouro. Vocês sabem muito bem que enquanto Moisés estava no Monte Sinai, lá em Êxodo 32, 1 e 6, durante o período dos juízes, o povo de Deus frequentemente se voltava para os ídolos também. Embora não haja evidência de idolatria já ali nos tempos de Saul ou de Davi, o final do reinado de Salomão foi marcado por frequentes idolatrias de Israel. Então, em 1 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 10, você encontra. Na história do reino dividido, todos os reis do reino do norte que foram idólatras, bem como muitos dos reis do reino do sul. Somente depois do exílio é que cessou o culto idólatra entre os judeus. Então nós vemos aí uma introdução de como havia uma tendência para a idolatria. E que o assunto idolatria nos nossos tempos é muito mais amplo do que muitas vezes aquilo que nós conhecemos. Havia um fascínio da idolatria. Porque a idolatria era tão fascinante aos israelitas. Qual era o motivo? Porque eles eram fascinados pela idolatria. Há vários fatores que levaram o povo a ser fascinado pela idolatria. Primeiro, as nações pagãs que circundavam Israel, eles acreditavam que a adoração a vários deuses era superior à adoração a um único Deus. Então, em outras palavras, quanto mais deuses, melhor. E o povo de Deus sofria influências dessas nações e constantemente as imitava. Ao invés de obedecer ao mandamento de Deus, no sentido de se manter santo e separado delas.
Segundo, os deuses pagãos das nações vizinhas de Israel não queriam ou não requeriam o tipo de obediência que o Deus de Israel requeria. Por exemplo, muitas das religiões pagãs incluíam imoralidade sexual, religiosa no seu culto, tendo para isso prostitutas cultuais. Você já imaginou o que é isso, querido? As pessoas iam para os templos adorar e se prostituíam e entendiam que aquilo ali agradava ao Senhor. Então muitos pais, eles se alegravam quando suas filhas se tornavam prostitutas cultuais. É isso mesmo. Elas iam então para esses lugares onde eles adoravam esses deuses e elas se prostituíam. E aquilo era oferecido aos deuses. Você está entendendo, querido? Até onde chegou a ignorância deste povo por não se converter ao único Deus? Semelhante casos têm acontecido nos nossos tempos, aonde muitos não têm a noção, aonde muitos não têm a noção da gravidade da idolatria e não têm a noção de que estão agradando aos demônios através desta prática que é a prostituição, não é? Então era isso que acontecia. Essa prática, sem dúvida, atraía muitos em Israel. Mas Deus, por sua vez, ele requeria que o seu povo obedecesse aos altos padrões morais da sua lei. Sem o que não haveria comunhão com ele. Trazendo isso para palavras mais nossas, Deus queria separação do povo. Deus queria consagração total. Só isso poderia agradar ao Senhor. A separação, a consagração. E eu pergunto, meu querido, hoje, será que nós estamos vivendo uma situação semelhante a essas? Onde se vive uma libertinagem total e geral no nosso mundo? Será que nós não estamos também lendo a palavra, conhecendo as leis e não praticando? Será que não estamos com o nosso coração dividido? E por estar com o nosso coração dividido, nós não adoramos ao Senhor? Porque era justamente isso que estava acontecendo com o povo de Israel. E temos um terceiro ponto. Porque eles eram fascinados pela idolatria. Por causa do elemento demoníaco da idolatria. Ela, às vezes, oferecia, em bases limitadas, benefícios materiais e físicos temporários. Ou seja, os deuses da fertilidade prometiam o nascimento de filho. Os deuses do tempo, ou seja, o sol, a lua, a chuva, etc., prometiam condições apropriadas para as colheitas abundantes. E os deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos e vitória nas batalhas. As promessas de tais benefícios fascinavam os israelitas. Daí muitos se dispunham a servir aos ídolos. Então, querido, o que nós aprendemos aqui com este texto? É que muitas das vezes nós vamos por aquilo que são os benefícios. E porque vivemos numa sociedade materialista, nós temos um olhar voltado para o material. Naquele tempo, ter filhos era bênção. Então, o Deus da fertilidade os abençoaria com muitos filhos. Depois, tinha também a chuva, a lua, o sol, que influenciavam diretamente nas suas colheitas. Então eles adoravam esses deuses. Por causa dos benefícios, teriam colheitas abundantes, eles imaginavam assim. E depois pelas facilidades físicas. Vai ser curado, vai ser libertado.
vai ser transformado. É só bênção. Não há sofrimento. Chega de sofrimento. É só bênção. É só os nossos armários abastecidos, as nossas despensas abastecidas, e estava muito bom. E eles, então, adoravam por causa dessas promessas desses deuses, desses ídolos, que na verdade eram demônios escondidos atrás destas idolatrias, dessas religiões. Mas e hoje? Será que hoje nós não vivemos uma situação semelhante? Aonde se busca o bem material, aonde se busca o prazer físico, aonde se busca uma estabilidade financeira. Será que não estamos esquecendo o genuíno evangelho? Será que não estamos esquecendo as promessas do Senhor e partindo para as coisas triviais da vida? Esquecendo da sua vontade, esquecendo da sua autoridade, esquecendo da sua santidade. Será que nós não estamos, meu querido? Será que nós também não estamos com os olhos vendados à palavra do Senhor? E pensamos estar servindo a Deus. E pensamos estar adorando a Deus, quando na verdade nós estamos adorando ao nosso próprio estômago, aos ídolos e aos demônios que estão escondidos atrás dos ídolos. Entende por que a idolatria não se resume às imagens? Entende por que a idolatria não significa simplesmente ter imagens? Não que isso não seja, porque também é, mas existe muito mais significado atrás da palavra idolatria. E este texto está dizendo que o povo era tendencioso à idolatria. Mas eu te pergunto, será que a nossa geração também não é uma geração idólatra? Será que nós não adoramos a televisão? Será que nós não adoramos os programas, os artistas? Será que nós não louvamos também esse tipo de coisa? Será que nós não adoramos o futebol? Será que nós não adoramos os nossos passeios, o nosso lazer, mais do que adorar o Senhor? Porque, querido, não se engane de que ficar louvando a Deus com os nossos lábios, ô Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, glória, 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 glória. Será que isso não é muito fácil? Será que isso não é muito cômodo? Será que isso não tem atrapalhado uma verdadeira e íntima experiência com Deus? Será que nós estamos substituindo essa oração verbal, oral? Nós estamos substituindo o nosso quebrantamento interno por essas coisas? Será que nós não estamos quebrando, que nós não estamos substituindo o nosso quebrantamento do homem velho pelas idolatrias do mundo que nos enganam, que nos enrolam? Porque talvez hoje nós passamos um domingo o dia inteiro com a família. E mais agora à noitinha, nós vamos para as igrejas louvar a Deus. Será que o nosso louvor não é um louvor artificial? Porque não é fruto de uma experiência, nem é fruto de um dia consagrado ao Senhor? Apenas é um louvor verbal? Será que não estamos tornando idolatria o nosso próprio louvor? Será, querido? É importante nós pensarmos nessas coisas. É importante nós não deixarmos que a vaidade, a soberba, a autossuficiência enganar a nós mesmos. Esse povo era o povo de Deus, querido. Esse povo que era um povo idólatra, era o povo de Deus. Idólatra. E da onde nasceu a idolatria? Qual é a natureza da idolatria? Não se pode compreender a atração que exercia a idolatria sobre esse povo, a menos que compreendamos sua verdadeira natureza. A Bíblia deixa claro que o ídolo em si nada é.
O ídolo é meramente um pedaço de madeira, de pedra, esculpido por mãos humanas, que nenhum poder tem em si mesmo. Samuel chama os ídolos de vaidades, e Paulo declara expressamente: sabemos que o ídolo nada é no mundo. Por essa razão, os salmistas e profetas frequentemente zombavam dos ídolos. Por detrás de toda idolatria, querido, há demônios que são seres sobrenaturais, controlados pelo diabo. Tanto Moisés, em Deuteronômio 32, quanto o salmista no Salmo 106, versículo 36 e 37, associa os falsos deuses com demônios. Note também o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, a respeito de comer carne sacrificada aos ídolos. Ele diz: as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. 1 Coríntios 10, 20. Noutras palavras, meu amado, o poder que age por detrás da idolatria é o dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo, e os que são do mundo. O cristão sabe, com certeza, que o poder de Jesus Cristo é maior do que o dos demônios. Satanás, como Deus desse século, exerce vasto poder nesta presente era iníqua. Ele tem poder para produzir falsos milagres, sinais e benefícios físicos e até materiais. Sem dúvida. Esse poder vai contribuindo a cada dia, às vezes para a prosperidade dos ímpios. Então, a correlação entre a idolatria e os demônios vê-se mais claramente quando percebemos a estreita vinculação entre as práticas religiosas pagãs e o espiritismo, a magia negra, a leitura da sorte, a feitiçaria, a bruxaria, a necromancia e outras coisas semelhantes. Segundo as Escrituras, todas essas práticas ocultistas envolvem submissão e culto aos demônios. Então, quando, por exemplo, Saul pediu à feiticeira de Endor que fizesse subir Samuel dentre os mortos, o que ela viu ali foi um espírito subindo da terra, representando Samuel. Então ela viu um demônio subindo do inferno. O Novo Testamento declara que a cobiça é uma forma de idolatria. Olha aí, quantos de nós não sabíamos disso? A conexão é óbvia, pois os demônios são capazes de proporcionar benefícios materiais. Uma pessoa insatisfeita com aquilo que tem e que sempre cobiça mais, não hesitará em obedecer aos princípios e vontades desses seres sobrenaturais que conseguem para tais pessoas aquilo que elas desejam. Embora tais pessoas talvez não adorem ídolos de madeira e de pedra, entretanto adoram os demônios que estão por trás da cobiça e dos desejos maus. Logo, tais pessoas são idólatras. São idólatras. Dessa maneira, a declaração de Jesus: não podeis servir a Deus e a Mamon, é basicamente a mesma que a demonstração de Paulo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. 1 Coríntios 10, 21. Eu disse no início dessa colocação, a palavra idolatria ela é muito mais ampla do que aquilo que nós pensamos, ou sabemos, ou imaginamos. A idolatria pode estar em nós. A idolatria pode estar nas coisas nossas, na nossa roupa, nas nossas vestimentas, nos nossos calçados, na nossa casa, nos nossos bens materiais, nos ídolos do mundo, cantores, mesmo cantores evangélicos, pastores. A idolatria é muito ampla. Claro, também as idolatrias que nós mais conhecemos, como a adoração de imagens de gesso, de metal, de ouro, de madeira. Quando nós nos consagramos a esses ídolos, é idolatria. Mas a idolatria pode ser de muitas outras formas.
E quem acolhe a adoração que vem através da idolatria são os demônios. Deus não precisa disso, querido. E o povo de Deus se perdeu por não se submeter. Deus, querido, tem aversão à idolatria. Deus nunca e não tolerará nenhuma forma de idolatria. Ele advertia frequentemente contra ela já no Antigo Testamento. Nos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus que não seja o Senhor de Israel. Êxodo 23 e 4. Então esta ordem foi repetida por Deus em outras ocasiões, em Gênesis, em Deuteronômio, em Josué, Juízes, Reis. Ou seja, vinculada à proibição de servir outros deuses. Havia a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar as imagens das nações pagãs nas terras de Canaã. A história dos israelitas foi em grande parte a história da idolatria, querido. Deus muito se irou com o seu povo por não destruir todos os ídolos na terra prometida. Ao contrário, passou a adorar os falsos deuses. O livro de Juízes apresenta um ciclo constantemente repetitivo, em que os israelitas começavam a adorar deuses ídolos das nações que eles deixaram de conquistar. Meu Deus! Deus permitia que os inimigos os dominassem. O povo clamava ao Senhor. O Senhor atendia o povo e enviava um juiz para libertar. A idolatria no Reino Norte continuou sem dificuldade por quase 2 séculos, meu irmão. Finalmente a paciência de Deus esgotou-se e ele permitiu que os assírios destruíssem a capital de Israel e removeu dali as 10 tribos. O reino do sul teve vários reis que foram tementes a Deus, como Ezequias e Josias. Mas por causa dos reis ímpios, como Manassés, a idolatria se arraigou na nação de Judá. Como resultado, Deus disse através dos profetas que ele deixaria Jerusalém ser destruída. E finalmente Deus cumpriu a sua palavra profética por meio do rei Nabucodonosor da Babilônia, que capturou Jerusalém, incendiou o templo e saqueou a cidade, querido. Hoje é comum nós ouvirmos, não, eu não sou idólatra, eu presto reverência, eu não estou adorando esse ídolo, esse cantor, essa imagem. Não, gente, nós estamos aqui observando a história, nós estamos aqui tendo uma representação de alguém, mas nós nos prostramos, beijamos as fitinhas, beijamos as mãos, nós carregamos em andores, mas não tem problema, porque não é a adoração que nós estamos fazendo. Nós estamos lembrando de um tempo bom, de pessoas boas, nós estamos praticando aqui um respeito, nós estamos praticando aqui uma emoção, mas não é idolatria. Mas qual é a diferença, querido? Qual é a diferença e qual é a dificuldade de se achegar diretamente a Deus? Se Ele nos deu Jesus Cristo, se Ele revelou Jesus Cristo, revelou o seu amor em Jesus Cristo que morreu por nós. Então qual é o problema de se achegar diretamente a Deus e ter que estar sempre correndo o risco de arrumar algum outro mecanismo para a gente adorar o Senhor? É isto válido, querido? Ou nós vivemos na ignorância e por isso a gente está levando... Mas a Bíblia está sendo clara, meu amado, com todos nós. Ué, será que o povo do Antigo Testamento também não usava esses sinais, esses símbolos, essas imagens, mas queriam adorar o Senhor Deus? Por que nós nos julgamos tão mais elevados do que esse povo? E olha que esse povo aí, eles são o povo da promessa. Eles são o povo da promessa. Nós entramos, mas nós entramos como oliveira selvagem. Nós entramos justamente porque esse primeiro povo desobedeceu. Não sei se você sabe da história do povo de Deus. Eles caíram em contradição, eles não aceitaram Cristo. Então a salvação se estendeu para os gentios. Mas a Bíblia diz em Romanos que eles ainda se converterão em massa.
E que nós somos a oliveira selvagem enxertada ali. Então, com qual direito nós podemos praticar os mesmos atos que eles? E mesmo assim, afirmar que Deus aprova a idolatria. Afirmar que a vontade de Deus é idolatria. Afirmar que através da nossa idolatria nós adoramos ao Senhor. Ou talvez dizer que não é idolatria, mas nós mesmo assim nos prostramos. E a Bíblia diz que prostrar somente diante de Deus. Veja, alguns enfermos foram falar com Pedro e João e foram curados e se ajoelharam diante deles. E o que eles disseram? Não faças isso. Nós somos iguaizinhos a vocês. O que aconteceu aqui é poder de Deus, não precisa adorar a gente não. Em uma cidade também, onde Paulo pregava sabiamente, ele foi tido como Deus, e as pessoas quiseram adorar, ele disse, não faças isso. O anjo se apresentou a João, João foi adorar, e o anjo disse, não faças isso. Adorar somente a Deus, se prostrar somente a Deus, orar somente ao Senhor. Veja, o que eu estou trazendo aqui, querido, não foge da palavra de Deus. O que eu estou partilhando aqui nesta tarde é simplesmente a Bíblia. Deus tem aversão por qualquer tipo de idolatria. Ainda que nós venhamos a dar outros nomes com outras explicações. Todas as vezes que eu quero me achegar a Deus e eu procuro subterfúgios, uma vez que Deus nos deu, através do seu Filho Jesus Cristo, abriu a cortina, rasgou-se o véu do templo. E nós temos acesso ao coração de Deus no nome de Jesus. É isso que a Bíblia ensina. E não é mistério, gente. Não é difícil de entender. Para você ter uma fé em Deus, basta uma coisa: aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceitar Jesus como aquele que expiou, que pagou. Ah, mas Rodolfo, eu gosto de ter uma fezinha, eu gosto também de ter uma devoçãozinha por alguém, por alguma coisa, mas a mira minha, Rodolfo, é o céu, mas a mira minha, Rodolfo, é Jesus Cristo. Só que eu quero dar uma passadinha pela minha devoção, eu quero dar uma passadinha por ciclano, beltrano, que vai levar a minha oração até Jesus. Porque afinal de contas, isso não tem problema. Afinal de contas, nós queremos chegar no mesmo lugar que todos aqueles que creem em Deus, que é chegar até Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que não há um outro caminho, que o caminho é Jesus. Então é muito claro. Eu poderia dizer uma pregação polêmica e dificultosa. Não, não, não. É uma pregação simples. É um pequeno estudo de que talvez nós estamos fazendo errado e a nossa consciência, por não aceitar o correto, a gente entenda que o errado seja certo, mas não significa que nós vamos, com isso, mudar os princípios da Sagrada Escritura. Nunca, nunca, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nunca favorece a idolatria. Ainda que essa idolatria, ela possa, ou seja, numa esfera de crendice, levar a Cristo. Mas, na verdade, a Bíblia nunca ela deu suporte a qualquer tipo de idolatria. De forma nenhuma. O que a Bíblia fez foi nos levar diretamente ao Pai em Jesus Cristo. Então, Deus abomina a idolatria. Ele tem aversão. Israel pereceu por causa da idolatria. Entenda, idolatria, tirar aquilo que é de Deus. Você está entendendo, querido? A história dos israelitas foi em grande parte a idolatria. A história da idolatria. Ah, Rodolfo, não é bem assim. Leia a Sagrada Escritura. Eu não estou fugindo dela. Não estou criticando sua fé, querido. Nem querida, não estou criticando. Talvez a sua fé seja uma fé invejável, forte.
Talvez você seja uma pessoa dedicadíssima aos preceitos da sua fé. Que talvez nem eu tenha essa ênfase que você tem. Que talvez eu não tenha essa aptidão que você tem. Mas quando nós entendemos que, quando nós mudamos um pinguinho da Sagrada Escritura, um pinguinho do I, nós adulteramos a palavra. Não podemos. Não podemos. Não podemos. O livro de Juízes apresenta um ciclo, meu querido, constantemente repetido em adorar, em que os israelitas começam a adorar deuses ídolos das nações que eles deixaram de conquistar. Então Deus permitia que os inimigos os dominassem. O povo clamava e o Senhor os atendia. E enviava um juiz para libertar. Então você percebe, meu querido, que é uma história de derrota. É uma história de fracasso, a idolatria. O Novo Testamento também adverte todos os crentes em Cristo Jesus contra a idolatria. A idolatria manifesta-se de várias formas hoje em dia. Ela aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, na feitiçaria, no satanismo e em outras formas de ocultismo. É muito sério, amado. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça, ao materialismo, ao invés de confiar em Deus. Ao invés de depositar tão somente a sua confiança em Jesus Cristo. E ela ocorre, infelizmente, dentro da igreja, quando seus membros acreditam a um só tempo que poderão servir a Deus, desfrutar da experiência da salvação e as bênçãos divinas, e também participar das práticas imorais e ímpias do mundo. Mas como isso é sério, como isso tem acontecido? Então o Novo Testamento vai nos orientar, vai nos admoestar a não sermos cobiçosos, avarentos. Cuidado com a avareza. Esse dinheiro que você está gastando não é seu. Esse dízimo é para sustentar a obra do Senhor. Não é para você tocar nele. Não é para você tirar proveito daquilo que Deus te deu. Do dom que Deus te deu. Você não pode tirar proveito para si próprio, meu amado. E é isso que tem acontecido. Nós temos que fugir de todas as formas de idolatria. Então Deus reforça suas advertências com a declaração de que aqueles que praticam qualquer forma de idolatria não herdarão o reino de Deus. Querido, não pense que idolatria é ficar. Ou deixa eu explicar melhor. Não pense que idolatria é só ficar diante de uma imagem de alguém ou de algum animal. Não é só isso, mas também é isso. Mesmo que nos dê uma série de explicações, de tentar justificar aquela fé. Isso é idolatria. Isso é claro, bíblico, claro, idolatria. Mas a idolatria é muito mais que isso. Está dentro das igrejas. Atitudes ímpias, avarentas, imorais. E não confiar em Deus. Confiar em qualquer outra coisa e não confiar em Deus. Isso é idolatria. Aí você pode me dizer, mas Rodolfo, então nós estamos perdidos. Quem poderá se salvar?
verdade. Quem poderá se salvar? A realidade é que nós vivemos um tempo onde falar, como eu estou falando, pode ser só palavras. É bom a gente tomar cuidado, porque essas palavras vão ser cobradas de mim e de todos aqueles que falam. Então, primeiro, falar e falar demais em nome do Senhor, como eu estou falando aqui agora, nos custa muito. Nos custa muito. Às vezes estamos falando, mas não estamos vivendo. Às vezes estamos falando sobre significados de textos bíblicos, pessoas da Bíblia, e profetas, e reis, e pastores, e história da Bíblia, e sabemos muita coisa, e falamos bonito, não é? Mas fica só no falatório. Muitas das vezes é começar pela nossa casa. Não há um testemunho. Não há uma submissão a Cristo. Agora a gente vai para a igreja. Aleluia, glória, aleluia. Oh Deus. Oh Pai, Tu és bom, Tu és forte. Oh Senhor, estamos aqui para glorificar o Teu nome, meu Deus. Ah Senhor querido, bondoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Voltamos para casa. Vida velha. Homem velho. Postura antiga. Estamos na rua, homem velho, mulher velha, postura antiga. Olha a idolatria. Confiamos em nós, confiamos nas coisas, confiamos na moda, confiamos na roupa, confiamos no estilo, confiamos no nosso poder, na nossa inteligência, confiamos nesse, confiamos naquilo, adoramos isso, adoramos aquilo. Não queremos saber e confiar em Deus. Idólatras. Idólatras não herdarão o reino de Deus. Mas eu estou na igreja, Rodolfo. Eu sou uma bênção, eu sou fogo puro. Eu faço a campanha, eu vejo um milagre. Eu faço, eu levanto em madrugada. Sei, aleluias. Idolatria. Quantas idolatrias. Eu frequento o ritual da minha igreja todos os dias. Nossa, é cedo de manhã, no meio da tarde, à noite, madrugada. Estou sempre. Mas não muda. Não confia na suficiência de Cristo. Confia num monte de outras coisas feitas pelos homens. Muito bem explicadinhas, bonitinhas, detalhadas, com vírgulas, pontuação gráfica. Tudo certinho. Mas não tem suporte bíblico. Idolatria. Gente, estamos muito distantes da igreja primitiva, mas distantes demais. E dói, porque parece que isso só aumenta. É difícil hoje saber quem é joio, quem é trigo. E não porque, aleluias, estamos muito parecidos com o mundo. Não, estamos muito parecidos com cristãos, mas não somos. Esse que é o problema. Sabemos de Bíblia, sabemos de história da Bíblia, sabemos, mas não aprendemos a confiar tão somente em Deus. Claro, não estou aqui para ser profeta no sentido de ser puritano. No meio de uma geração insana, não. Eu preciso também entrar pela porta estreita. Assim como você, meu querido. Ninguém está isento da porta estreita. Eu acho interessante quando eu ouço alguns comentários, nós os cristãos seremos arrebatados. A impressão que dá é que estamos andando na linha.
A igreja que somos nós seremos arrebatados. E a gente sai da igreja na parte da manhã e só volta à noite. Durante o nosso dia nós nem nos preocupamos com a palavra de Deus. Triste, hein? Pobres. Que tempo, hein? E nós encontramos isso na Bíblia, querido. Acaso o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra quando voltar? Isso é bíblico. É esse o tempo que nós estamos vivendo, querido. A pior coisa que existe é a gente saber que estamos vivendo um tempo e não aceitar. E não aceitar que nós estamos vivendo esse tempo de escassez da verdadeira fé, do genuíno evangelho. Que estar dentro de alguma comunidade cristã, seja ela qual for, não é garantia de salvação. Não é? Mateus 18, versículo 8, acaso o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra quando ele voltar? É isso. Estamos vivendo um tempo e nós não queremos aceitar escassez espiritual, falta de profetas, falsos profetas cheios, falta de profetas enviados por Deus, falta do anúncio do genuíno evangelho. O evangelho hoje se resumiu em evangelho que dá. O evangelho dá. E aí você vai ler o evangelho fala o quê? Renúncia, porta estreita. Então o evangelho, na verdade, ele tira. Ele tira tudo aquilo que foi agregado em nós, material, bem-estar, conforto, para a gente aprender a depender de Jesus Cristo. Claro que é gostoso estar vendo a nossa casa confortável, um carro bom, um emprego bom, não é? A família toda progredindo. Mas isso é um risco muito grande. Porque nós passamos a confiar em nós. Confiamos em nós. E quando vem o tempo difícil, quando Deus permite que seja tirado coisa da nossa vida, para a gente ser provado, para a gente ser forjado, nós abandonamos a palavra do Senhor. Somos ou não somos idólatras? E a gente só vai conseguir ser curado quando a gente admitir isso. Se não somos idólatras de adorar imagens e esculturas, somos idólatras de não confiar em Deus e confiar em outras coisas. E a pior coisa que existe é que dentro de todas as igrejas hoje, todas, acontece idolatria. Quantos hoje vão para as igrejas praticar idolatria? Nas igrejas cristãs. Quantos? Quantos? Confiar no hino, confiar na sua oração, confiar no dízimo e não confiar em Deus. Deus sempre teve aversão pela idolatria, nunca aceitou, nunca deu suporte, nunca amparou a idolatria. Talvez hoje, no nosso encontro com Deus na igreja, nós devamos ouvir. Mas eu ouço o pregador, eu estou dizendo ouvir a Deus. Prestar atenção, observar. Ah, mas observar as pessoas. Não, observar a gente mesmo. Não é as pessoas, a gente mesmo, nossa postura. Ver nossos pecados de fato, irmãos. Ver os nossos pecados de fato. E tentar mudar em nome de Jesus. Porque é fácil eu chegar na igreja hoje, junto com toda a igreja, dobrar meu joelho. Não, eu posso fazer isso. Eu já disse, eu posso fazer isso aqui no estúdio agora. Dobrar o meu joelho. Mas o homem velho não se dobra de qualquer jeito. Quantas vezes eu tenho sido homem velho?
Quantas vezes você tem sido homem velho, mulher velha? Quantas das vezes o homem velho, a mulher velha tem mandado em mim, mandado em você? Inspirado a nossa vida, inspirado os nossos sonhos. Quantas vezes, querido? Vamos olhar para nós mesmos e dizer quantas vezes o homem velho, a mulher velha tem mandado em nós. E nós deixamos de confiar em Deus e confiamos em nós mesmos e vamos atrás dos nossos sonhos. Aquela velha história, vou atrás dos meus sonhos. É tempo de mudança e mudança radical e pessoal. Este evangelho moderno tem levado pessoas para o abismo. E nós precisamos mudar isso. Em nome de Jesus. É hora da mudança. Eu quero convidar você, por que não, nesse momento, quebrar o homem velho, a mulher velha, e ressuscitar o novo. Em nome de Jesus. Pense nisso. Amém.